O engenheiro civil Ciro Luz fez o curso de engenharia na Bélgica. Isso foi o ano, volta lá de 1920. Então ele teve a oportunidade, com esse curso de engenharia civil, nessa época que ele fez na Europa, ter conhecimento que tinha desenvolvido nos Estados Unidos as grandes obras metal, mecânicas, para transpor os grandes vãos, principalmente as pontes que estavam sendo executadas em Nova York. Ele mandou para projetistas da época que fizeram aquelas pontes lá de Manhattan, o Steinman e o Robson, e mandou o perfil aqui do canal da ilha de Santa Catarina. E eles mandaram para o engenheiro Ciro Luz e governador 3 possibilidades, 3 modelos. E um modelo todo atravessava um vão de 340 metros, todo em cantilever, com toda estrutura vergalhões e rígidos. O outro é uma ponte penso por excelência, com a forma da curva da parábola, todo o vão central suspenso através de pendurais. E o terceiro modelo, que a sustentação superior, as barras de olhares, interage com a viga de rigidez do vão central. E esse modelo foi o que ele escolheu, que na época, segundo o registro, foi o grande, a novidade da época foi que essa estrutura de sustentação superior, ela atuava também nos esforços de tração dentro da treliça. Isso, a ponte Ciro Luz foi escolhido para fazer esse modelo. O objetivo do governador Ciro Luz na época é para fixar a capital em Florianópolis, que era a capital do estado de Santa Catarina, que a navegação, o contato com o continente era através de barcas pequenas, e quando dava um vento sul, realmente era um drama o acesso. E com a construção da ponte Ciro Luz, ele perenizou a capital de todos os catarinenses em Florianópolis. E ele realmente foi um estadista, porque, pela noção, o orçamento da ponte compreendeu 3 anos do orçamento do estado de Santa Catarina, o valor da execução da ponte. Então isso demonstra quanto que ele teve visão, quanto que ele já preparou a ponte para a ligação ferroviária, fizeram as ligações através das adutoras, e ela veio desenvolvendo isso até 1900, nos anos 80, quando então houve a necessidade de interromper o tráfego pela ponte Ciro Luz. Que é uma coisa muito importante para todos de engenharia, principalmente para os alunos, tem que ter em mente. Foi quando o governador Luiz Henrique da Silveira, depois de muitas idas e vindas de consultores, pareceres, ele perguntou: onde é que está o projeto de engenharia da recuperação da ponte Ciro Luz? Isso é uma pergunta-chave, foi uma decisão-chave para a recuperação da ponte, que tem que ter projeto de engenharia bem feito. Aí começou então o processo de recuperação da ponte. O atual governo, que está demorando a solução, porque é muito difícil. O projeto começou em 2002 e terminou em 2004. Aí iniciou-se todos os processos de licitação. O governador, chegamos em Florianópolis num ponto que aqui, quem chega a Florianópolis logo é fácil perceber que nós estamos com uma grande dificuldade do acesso no lado do continente e ilha pelo período da manhã, e no período da tarde no sentido ilha-continente. Isso a gente percebe a dificuldade do acesso e depois a saída da ilha nesses períodos. Bom, uma resposta mais rápida, tá certo, para aliviar o sofrimento de quem quer entrar na ilha, depois quem quer sair atado na ilha, é trazer a ponte Ciro Luz, tá certo? Para ela recuperar a ponte Ciro Luz, que ela contribui entre 20%, em torno de 17% a 20%, ela contribui no sistema atual. Isso que é importante na vida dela, voltar àquilo que ela era antes, voltar para ter contribuído na mobilidade da cidade. Foi feito todo o cálculo da ponte à mão. É uma obra de arte. E dizendo o seguinte: olha, a ponte precisa ter a manutenção. E pela tinta que tinha na época, pela tecnologia de aplicação, ela teria que ser, acredito eu, que ser pintada a cada 10 anos, além da manutenção, que hoje para nós está claro que uma estrutura metálica tem que ter a manutenção. Nos casos aqui, por exemplo, da ponte Ciro Luz, nós vamos pedir que ela seja lavada com água doce, vamos deixar a recomendação pelo menos uma vez por ano. Mas hoje nós estamos usando uma tecnologia, um controle rigoroso na aplicação da pintura em cada camada, na camada de proteção dos raios solares, na camada rica em alumínio, na camada rica em zinco,
né? E isso é fundamental para a estrutura metálica, no meu entendimento. Então, a mensagem, eu acho que tem que trabalhar com a estrutura metálica, temos que estar cientes que a pintura é a sobrevida da estrutura metálica, principalmente nos meios agressivos, no nosso caso aqui é o caso, em toda a costa do Brasil, que eu tenho observado por trocar opiniões com técnicos que estão participando de recuperações de estruturas metálicas, com a idade da ponte Ciruso, a idade da ponte, inclusive as outras duas, a ponte Pedro Ivo Campos, todas as longarinas da ponte, né, a governador Pedro Ivo Campos, são longarinas metálicas. 2. Nós estamos usando a liga de ponta, a espessura prevista. A empresa que desenvolveu, ela estudou quase um ano, porque ela tinha uma liga pronta, já usando no pré-sol, mas ela não tinha a espessura preconizada que o nosso projeto. Eles estudaram, fizeram corridas, tá? Então conseguiu. Hoje nós temos na indústria nacional as barras de olhais, as rótulas foram adquiridas na nossa empresa, a empresa nacional. Nota 10 no atendimento, na qualidade, todos, né, conseguimos todos os ensaios fossem atendidos e eles comprovaram isso. Nós estamos verificando aqui cada peça quando chega, quando é colocada e também nos ensaios. No mais, né, nós estamos comprando todos os outros aços normais, nós estamos comprando, né, das empresas mais próximas sempre possível aqui da obra, né, para até o custo, em termos de distância, mas principalmente em Minas Gerais, aqui no Paraná também nós estamos comprando muitos vergalhões, as longarinas, transversinas, principalmente as longarinas, né, e a gente está, então, posso dizer que em termos da indústria nacional, né, correspondeu muito bem. No projeto de restauração e reabilitação da ponte Ciruso, nós adotamos as normas brasileiras atuais, que é o carregamento com a gente de 5 toneladas, são os 3 eixos de 15 toneladas. Então, em relação a peso, a ponte Ciruso passa qualquer veículo que esteja atuando no Brasil, que é nas estradas, rodovias especiais ou não, mas desde que ele esteja dentro do padrão, né, peso por eixo previsto nas normas brasileiras. Então pode passar qualquer tipo de veículo. A gente brinca muito todos que pode passar na BR-101, carreta, pode passar, vai passar ali na ponte Anitta Garibaldi, em Laguna, pode passar na ponte Ciruso. Ela tem uma limitação, é só o gabarito de altura, que o máximo é a altura do piso até a início da treliça, das concepções lá de 1920. Hoje nós conseguimos ganhar quase 30 centímetros. O vão livre entre o piso e a viga, a primeira viga, está 4,90 metros. Então provavelmente o gabarito vai ficar 4,50. Então todos os veículos com essa altura até 4,50 com certeza vão passar normalmente na ponte, independente do peso, desde que esteja dentro das normas brasileiras, dentro dos 45, né, toneladas, são 15 toneladas por eixo. A expectativa é que ela absorva, né, em torno de 17 a 20% do tráfego. Essa disponibilidade é muito interessante e a gente está discutindo muito com o IPUF, que é o Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis. Porque o que vai passar pela ponte, ele tem que atender o sistema viário da ilha de Santa Catarina. Numa situação em que nós temos fortes tensões, cargas móveis, né? Uma estrutura metálica ela encaixa muito bem nesse cenário, principalmente quando tem concentrações de esforços e a gente deseja uma estrutura mais leve, mais esbelta. Que essa graça, que é uma das magias da ponte Ciruso, é isso. Ela é uma estrutura leve, isso é muito bom. Ela coaduna com a imagem, ela coaduna assim, com a paisagem belíssima. Ela ajuda bastante nesse aspecto, principalmente, por exemplo, no caso da ponte Ciruso, é uma ponte toda móvel, ela é toda rotulada, né? Isso a gente só consegue isso através de estruturas metálicas. Quando eu estava na universidade, tinha um professor de arquitetura, fantástico professor, Felipe da Gama Dessa, que estava uns 200 anos na nossa frente. Eu me lembro de uma aula de arquitetura, no curso, ele falava que o nosso futuro vão ser edifícios até 1000 metros de altura. Nossa, quando ele passava, a aula que ele dava, ele passava através de slides. Quando ele acendeu a luz, só estava eu na aula. Porque o horizonte daquela geração era um prédio até 12 metros, até 12 andares. Então, quando a gente está falando hoje,
Quando a gente olha lá para Dubai e vê, né, lá em Dubai, Abu Dhabi, do lado, já estão fazendo prédios lá com 860 metros. Na minha opinião, esse é o nosso futuro. Né? Nós vamos ter prédios realmente com 1000 metros de altura. Por quê? Porque isso só é possível com estrutura metálica. Já vai ser o nosso futuro, vai ser isso. São prédios amplos, não caixotes. Não. Por quê? Porque se nós concentrarmos os problemas do tratamento do material resíduo sólido, das águas servidas, captação de energia solar, se nós conseguirmos concentrar isso, como é que vamos diminuir o deslocamento? É tu entrar numa estrutura que tu fica o dia inteiro dentro dela e tu sai só para o lazer. As outras áreas vão ficar realmente fora, vai sobrar área para lazer, para plantações, para agricultura, né? E nós vamos realmente morar em mega edificações, acredito eu, e isso vai ser possível somente através da estrutura metálica. Eu não vejo não temos outro material para fazer isso. E o setor mais rápido, né, consegue empregar é a construção civil, né? E isso nós temos que voltar rapidamente para isso, voltar a esse viés. A construção, acredito que a solução do Brasil é uma questão de nós nos convencermos, né, todos através da educação, né, que o terceiro mundo está na nossa cabeça. Que a solução, nós temos que achar a nossa própria solução, não vem ninguém de fora dessa solução. E isso passa muito exclusivamente pela educação. E preparar gerações que entendam a importância assim, da estrutura metálica, que ela pode vir solucionar problemas, né? Direcionar essa atenção, principalmente para os alunos de universidades. E que na última mensagem que eu gostaria de passar, que é uma frase que eu acho sensacional, que é assim: se você pensa que educação custa caro, tente a ignorância. Então isso é realmente um desafio para essas gerações. Espero ter transmitido, ter ajudado alguma coisa. Então, nós devemos usar os sistemas construtivos em aço porque é a solução ideal para resolver boa parte dos problemas que a construção civil enfrenta hoje em dia. Ademais das qualidades da estrutura metálica do ponto de vista arquitetônico, você tem os ganhos evidentes de qualidade, ganhos de produtividade e várias vantagens associadas à utilização desse sistema. Então nós precisamos de incentivar o uso do aço na construção pelo simples motivo de que ele é o caminho para resolver os problemas da construção civil, especialmente os problemas ligados à melhoria de produtividade. Então, e além disso, você tem os ganhos da qualidade e da excelência da arquitetura, lembrando que o professor, o grande arquiteto Zigberto Zanettini sempre fala uma coisa muito interessante, que o aço, o uso do aço, a estrutura metálica é a poesia do vazio. Pois bem, nós temos conseguido viabilizar muitos projetos em aço em relação ao competidor direto, que é a construção em concreto armado convencional, ou mesmo pré-moldado. Quer dizer, a solução que nós temos conseguido mostrar ao mercado é que, ademais de todas as vantagens, nós temos uma paridade mesmo econômica, né? Financeira, de maneira que os projetos em aço estão se viabilizando economicamente, né? Esse que está sendo o espaço que nós estamos conseguindo apresentar alguns projetos, viabilizar. O pouco de serviço e negócio que estamos tendo, em grande parte, é advindo disso, de uma certa, vamos chamar de vitória sobre o sistema convencional, no qual nós estamos conseguindo viabilizar para os investidores nesses projetos.
onde ele obtém todas as vantagens aderidas ao sistema da construção metálica e também vantagens econômicas, evidentes vantagens econômicas que não apareciam antes porque os investidores, na verdade, nem faziam muita conta, né? Aliás, até hoje, um dos grandes problemas do entrave da construção metálica na construção civil é porque muitos investidores ainda relutam em fazer contas prévias, fazer planejamento, fazer comparativos antes sequer de mandar fazer os projetos. E isso é necessário que os investidores passem a observar isso até para ganhar dinheiro. Veja, a solução de construção metálica, ela é, na verdade, a solução para a construção civil. Porque hoje o grande entrave da construção civil, na medida que haja a retomada dos investimentos, a retomada dos negócios, nós vamos então retomar um problema que parou lá em 2014, quando começou a crise, que é a terrível baixa competitividade da nossa construção. Eu digo assim, a nossa competitividade por causa da produção baixa, por causa da produtividade baixa. E a produtividade só é possível de ser alcançada com a industrialização da construção. Nenhum país conseguiu melhorias da produtividade sem migrar do sistema convencional para o sistema de construção industrializada, nos quais a construção metálica se insere. Então, essa não é que é uma das saídas, é a única saída. É a única saída viável para a construção civil, é aumentar a sua produtividade, até porque é um dos caminhos para o aumento do PIB, né? Para que você aumente substancialmente o PIB de um país, um dos grandes caminhos é o aumento de produtividade. E o setor de construção civil é onde mais há espaço para aumentos de produtividade. Haja visto que, segundo algumas pesquisas, nós temos uma produtividade que varia de 1/5 a 1/4 da produtividade americana. Então nós temos um espaço muito longo a ser percorrido. Veja, vamos falar um pouquinho do Shopping Flamboyant em Goiânia, do qual nós participamos desde 2003 ativamente no projeto, na execução. E o que se pode dizer aí que é um case bem interessante, no qual todos ganharam principalmente no sistema, ganharam os usuários do shopping durante a sua execução, porque na medida em que foram feitas ampliações, e todas as ampliações com o uso intenso da construção metálica, das estruturas metálicas, o que ocorreu? Foi possível fazer todas as ampliações sem um dia sequer de interrupção do funcionamento do shopping. Isso quer dizer lucros para os investidores, lucros para os donos do shopping, evidentes, uma viabilidade econômica e financeira, né, sempre presente, de maneira que todos ganharam com isso, porque nós tivemos uma ausência de acidentes, né, por uma das características da construção metálica, com o uso intenso de equipamentos, de pré-industrialização, de trabalhos em espaços muito exíguos, né, de atividades com equipamentos em espaços confinados, uma série de situações difíceis de serem resolvidas e que com a estrutura metálica sempre foi viável de ser feito. Então isso, pode-se dizer, foi realmente uma situação de ganha-ganha, né? Todos ganharam.